professora Bia Barros e hoje eu vim mostrar para vocês mais um lançamento com o meu nome em parceria com a Adressol, que é o meu gabarito de boneca Tilda. Sim, aquela boneca que tem os bracinhos e as perninhas fininhas. Ela faz muito sucesso e eu vendo bastante dessa boneca, então eu quis trazer o molde da minha boneca para vocês, compartilhar com vocês. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. A gente vai aprender a fazer a boneca desde o comecinho. Lembrando que todas as peças que eu faço no feltro, no tecido, você também pode fazer no EVA. Então, vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Então, para começar, vamos pegar aqui o nosso gabarito, tá? Boneca Tilda M1025. E aqui na parte de trás do gabarito, né, da instrução, você vai encontrar a quantidade que a gente vai precisar para cada parte do corpo. Eu vou fazer essa bonequinha no tecido e eu tô usando aqui algodão, mas você também pode usar feltro ou você pode fazer ela no EVA. Para começar, eu vou riscar aqui o molde, vou colocar aqui o gabarito e vou riscar com uma canetinha fantasma. Você vai precisar de 4 partes do pé, 4 partes do braço, 2 do corpinho e 2 da cabeça de cada parte, tá? A cabeça são 2 partes. Essa aqui que é mais redondinha, né? Que tem o narizinho e a parte de trás da cabeça. Eu vou costurar o pezinho dessa parte aqui retinha, toda ela até a parte aqui de cima e deixar essa parte aberta. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no bracinho, tá? No corpinho eu vou costurar, vou deixar essa parte aqui aberta e o pescocinho. Então eu vou costurar só as laterais do corpinho. E a cabeça eu vou costurar essa parte aqui que é mais redonda, vou deixar essa parte aqui aberta e vou costurar essa parte aqui da frente do rostinho, tá? Então vamos para a máquina e eu já volto para mostrar como ficou. E depois que eu terminei de costurar todas as partes, é só eu cortar aqui em volta, lembrando de deixar sempre uma margenzinha para poder depois desvirar essas partes todas, tá? E antes de desvirar todas as partes, eu vou passar aqui o ferro para poder tirar a marcação da caneta. Agora a parte da cabeça, vocês vão olhar para ver a posição do nariz. O narizinho ele vai ficar na parte de baixo, tá? Então eu vou posicionar aqui a parte de trás com a parte da frente, pontinha com pontinha aqui, né? Costurinha com costurinha. Vou costurar desde esse pedacinho aqui de baixo até aqui, deixando aqui o fundo aberto para poder desvirar e encher, tá bom? Ó. Agora sim é só desvirar essa parte aqui. Eu vou desvirar com o dedo mesmo, porque ficou uma parte aqui bem grandona, né? Eu não preciso usar o vira-boneca. Agora sim, com a ajuda do vira-boneca, ou você pode usar um palitinho, a gente vai empurrar essas partezinhas todas para poder deixar bem saliente a marcação ali do nariz e do queixo. Agora sim eu vou precisar da ajuda do vira-boneca, porque essas partes elas são bem fininhas, né? Então eu vou encaixar aqui e vou empurrar aqui com um palitinho para dentro. E vou aproveitar aqui o palito para poder empurrar também as marcações, para ficar bem marcadinho o pezinho, tá? Vou fazer a mesma coisa com o bracinho, né? Com os bracinhos, né? Vou usar aqui o vira-boneca, vou empurrar com o palitinho e depois vou usar o palito aqui para poder fazer as marcações ali da mãozinha e do dedinho. O corpinho é mais fácil, dá para desvirar com a mão, eu só preciso ajudar aqui a desvirar o pescocinho, né, porque é uma parte mais fininha. Prontinho, agora é só desvirar aqui as partes que faltam. Agora é só encher todas as partes. Vou começar aqui pela perninha, vou empurrar o enchimento até o fundinho e vou fazer isso com todas as partes, tá bom? Tudo enchidinho, enchido, preenchido. Deixei aqui bem firminho, tá? As perninhas, ó, bem torneadas, os bracinhos. Agora a gente vai pregar as perninhas no corpinho. Deixa eu marcar aqui primeiro com um alfinete para não sair o enchimento, né? Agora eu vou pegar aqui a parte de baixo do corpinho, vou dobrar aqui o tecido para dentro para fazer a barrinha dele, né? E vou pegar aqui um alfinete e fazer o meinho, né? Para eu poder saber certinho onde vai ficar o meio do corpinho.
Agora eu vou encaixar as perninhas dele, um de cada lado. Encaixo certinho, prendo aqui de novo com o alfinete para não sair na hora que eu for costurar. E vou fazer isso com a outra perninha também. Lembrando que tem que medir certinho as duas perninhas para ficar as duas no mesmo tamanho, tá? Na mesma altura. Coloco aqui a perninha. E vou prender com o alfinete para poder costurar essa perninha. Agora é só passar uma costurinha aqui na mão ou na máquina, tá? E para dar uma estrutura ainda mais para nossa bonequinha, eu vou usar aqui um palito de balão. Tô usando aqui um transparente, né, para não ter perigo de aparecer na peça. Medir mais ou menos aqui o tamanho que eu vou precisar e vou encaixar aqui no pescocinho até mais ou menos a metade do corpinho da boneca. E aquela aberturinha que a gente deixou na cabecinha da boneca vai encaixar perfeitamente aqui no pescocinho. E o palito vai ajudar a dar estrutura na boneca, para a cabeça não ficar mole, não ter perigo de soltar depois, conforme a pessoa for manusear, né? Agora, para os bracinhos, eu vou fechar isso aqui com um fuxiquinho. Então, eu vou passar aqui a linha de dentro para fora, na bordinha toda do bracinho. Aí, depois é só puxar e arrematar a linha, e ele vai ficar assim, redondinho em cima. Porque depois eu vou pôr a manguinha, né? Então essa parte vai aparecer, tá bom? Pra roupinha dela eu vou usar aqui um cetim ou um tule cristal, né? E aí eu vou colocar em 2 vezes, porque esse tecido ele é meio transparente. E eu não vou costurar, tá? Eu vou colar ele direto aqui no corpinho. Então eu passei um pinguinho de cola, coloquei de um lado e agora eu vou posicionar aqui onde eu quero, vou ajeitar aqui certinho. Pra também pegar o formatinho da boneca, né? Pra pegar o formatinho do corpinho dela. Deixa eu ajeitar aqui. Tá vendo? Ó, tem que ficar bem certinho. Puxei aqui e vou passar colinha. Essa parte aqui não vai aparecer depois, tá bom? Colo aqui certinho. Mais um pouquinho de cola aqui. E aí é só cortar aqui o excesso do tecido. E aí na frente vai ficar com esse decotinho V super fofo. Para fazer as manguinhas eu vou usar o mesmo tecido. Vou pegar aqui um pedaço de vidro. Esse tecido ele é sintético, então eu consigo, com uma parte quente, eu consigo fazer a marcação dele, né? Queimar para ele não desfiar. Então eu medi aqui mais ou menos o tamanho que eu queria que ficasse na manguinha. Vou cortar aqui um quadradinho. Já vou cortar 2 vezes, né? Porque são 2 manguinhas. E aí, com a ajuda de um ferro de solda, eu vou cortar, vou riscar, vou cortar, não sei, redondinho aqui para poder fazer a minha manguinha. Não ficou muito redondo, mas não tem problema, porque eu vou fuxicar essa parte, então não vai aparecer, tá bom? Fiz aqui na outra parte também, redondinha. O ventilador estava ligado, então esse tecido ficou voando e não ficou muito redondo. Mas como eu disse, não tem problema. Depois a gente vai fuxicar e não vai aparecer, tá bom? Agora com o círculo pronto, é só eu vir aqui com a ajuda de uma linha. Você pode usar pesponto ou você pode usar a linha normal, né, de costura. Vou dar um nozinho aqui e vou fazer um fuxiquinho aqui com esse círculo, passando assim a linha em formato zigue-zague, né, em costura zigue-zague, em toda a borda aqui desse círculo, né, que eu fiz no tecido. Depois que eu terminei de fuxicar toda a borda, é só eu encaixar o bracinho. E eu gosto de dar um nozinho aqui direto no tecido para poder ajudar a prender e ele não soltar depois na peça. E aí é só ajeitar aqui certinho, né, os frisadinhos. E agora eu vou fazer isso no outro bracinho também. Mas antes de prender o bracinho, eu vou fazer a saia da minha boneca. E para isso eu vou usar aqui o mesmo tecido. Vou medir aqui mais ou menos da cintura, deixando uns 2 dedos para baixo aqui, né? E aí com o ferro de solda eu vou vir cortando aqui, fazendo esse zigue-zague, porque eu quero que fique bem desfiadinho. Então eu vou fazer aqui várias tiras para poder colocar no meio da minha sainha depois, para dar um efeito diferente na minha saia. E essa parte é opcional, então você pode fazer alguns ou bastante, vai de acordo com a imaginação de vocês aí, do jeito que vocês quiserem fazer. Para o restante da saia toda, né, a maioria, eu vou usar tule. E aí eu cortei aqui, mais ou menos do mesmo tamanho, ó, deixando 2 dedinhos para baixo, 2 vezes. E aí eu vou cortar várias tirinhas, também meio disforme, então eu dou uma amassadinha aqui e vou cortando assim em zigue-zague. Desse jeito, ó, ele vai ficar todo disformezinho.
Então eu vou fazer isso várias vezes, que eu vou precisar de bastante tirinhas para poder fazer a sainha bem cheia, né, bem volumosa. Então depois que eu cortei aqui todas as tirinhas que eu vou precisar, né, que eu achar que tá necessário, é só eu vir aqui com uma linha e uma agulha juntando uma na outra. Essa parte você pode fazer na máquina também. Antes de você costurar, aliás, antes de você cortar o tecido todo em tirinhas, você pode passar uma costura no meio, né? E aí depois que você costurar, você vem cortando as tirinhas e depois é só puxar a linha e fazer o fuxico, né, pra poder ficar bem juntinho ali a nossa sainha, tipo de bailarina mesmo. E aí, entre um tule e outro, eu vou intercalando essas tirinhas que eu cortei com esse tecido transparente aqui que eu fiz a roupinha dela. E ficou desse jeito aqui a sainha bem cheia. Você pode fazer com mais tecido, com menos tecido, tá bom? Essa aqui é só uma opção para vocês fazerem aí na bonequinha de vocês. Agora eu vou vestir a minha bonequinha. E aí, para isso, eu vou costurar, né? Vou costurar a saia na boneca, para ela não ficar muito armada em cima, porque eu quero que ela fique mais cinturadinha, né? Então, eu prendo aqui, né? Faço o arremate aqui da minha saia. E aí, eu vou passando aqui a linha e a agulha de um lado para o outro, prendendo assim a saia na volta toda do corpinho da boneca, desse jeito que vocês estão vendo aqui no vídeo. Quero aproveitar e convidar vocês para me seguirem nas minhas redes sociais, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí vocês podem ir lá, fazer uma visitinha para mim, ver as minhas peças. Eu faço sempre stories do meu ateliê, das peças que eu tô criando. Eu tenho 2 páginas, a Design Art, que é onde eu posto as minhas peças fofas, e a Malévola Store, onde eu posto as minhas peças geeks, né, do mundo anime, desenhos, doramas, cultura pop em geral. Então, vai lá nas minhas redes sociais, deixa lá o seu curtir, me segue que eu vou ficar muito feliz com a visita de vocês. Agora é hora de prender os bracinhos e para isso eu tô usando uma linha aqui um pouquinho mais forte, na linha de pesponto. E aí eu vou pregar aqui o bracinho, é bem simples, bem fácil. É só passar a linha aqui no corpinho e depois passar a linha no bracinho. Eu vou dar uma afastadinha aqui, ó, para vocês verem melhor. Então eu passo aqui no bracinho e passo no corpinho algumas vezes, tá? Pra ficar mais forte. E aí depois que eu ver que tá bem suficiente, é só eu puxar aqui e arrematar a linha. E assim eu vou fazer com o outro bracinho também, tá bom? E ficou assim os 2 bracinhos já costurados. E ele ficou molinho, como vocês podem ver no vídeo. Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar um araminho dentro e deixar ele na posição que vocês quiserem. Tá bom, acho que eu acabei me empolgando um pouquinho. Agora a cabecinha, lembrando que o nariz ele fica mais para baixo, tá? Aqui em cima são os olhinhos. Então eu separei aqui vários modelos de olhinhos que vocês podem usar para essa boneca, ó. Tem vários modelos lá. E a boquinha eu vou usar aqui a cartela de boquinhas da Dressol. E você também pode usar a caneta Micron, tá? Para fazer os olhinhos, que é o que eu vou fazer nessa boneca aqui. Então a boquinha ela já vem com adesivo, tá? Mas para você deixar ela mais coladinha, né? Mais fixo, você precisa sim passar uma colinha, ainda mais porque é tecido, né? Então ela pode soltar, tá bom? Pro cabelinho eu vou usar lã, então eu rolei aqui um pedacinho no meu dedo aqui umas 10 vezes. E aí eu fiz um pomponzinho, e aí eu fiz vários pomponzinhos, porque eu vou preencher a cabeça inteira. Mas antes de colocar o cabelo, eu vou colocar a cabeça aqui no corpinho, encaixo ele aqui no pescoço e vou fazer aqui a costurinha, né? Vou pregar ele usando uma linha, uma agulha, que também tô usando a linha de pesponto. E eu vou fazer o pontinho invisível que eu já ensinei aqui em outros vídeos, tá? Agora sim eu vou colocar o cabelinho e para isso eu tô usando aqui cola quente. Se você quiser, você também pode costurar. E aí eu venho posicionando desse jeito aqui. Vou colocar um de frente e um de lado. Um pomponzinho de frente e um pomponzinho de lado. E assim ele vai se encaixando um no outro. E eu vou colocando ele, vou colando aqui na volta toda até preencher toda a cabeça. Lembrando que essa é só uma sugestão, tá? Você pode fazer de lã, mas com outro formato. Ou você pode usar outra coisa para fazer o cabelinho, como uma lã penteada ou o cabelo sintético. Eu resolvi fazer um coque nela, então eu vim colocando aqui mais uns novelinhos, mais uns rolinhos de lã, até fazer um topetinho aqui,
E eu fui aqui acrescentando mais e mais até ele ficar mais alto e dar a impressão de ser mesmo um coque, pra ficar com uma cara de bailarina. Eu quis fazer esse modelinho de boneca com esse cabelo e essa roupa para mostrar que ela pode ser usada para vários temas. Então ela pode virar assim uma bailarina, ou você pode fazer uma princesa com uma coroa, ou você pode colocar asas nela e ela vira uma fada. Então você pode usar aí para vários temas. Agora é a parte que eu mais gosto, que é o acabamento. Então eu resolvi colocar aqui alguma coisa em volta do coque. Então eu tô testando aqui algumas pérolas, algumas fitinhas. Mas eu resolvi primeiro fazer aqui o acabamento da manguinha. Eu devia ter feito isso antes de colocar a manga, mas não tem problema, dá pra fazer, porque a manga, o bracinho, né, ele tá bem molinho. Então eu tô colocando aqui uma fitinha de cetim pra dar acabamento na manguinha. Passo um pouquinho de cola quente e coloco aqui a fitinha em volta do acabamentinho aqui da manguinha, né. Também tinha colocado aqui um lacinho aqui no vestidinho dela na cintura. E aqui para o cabelinho eu decidi colocar aqui essa correntinha de flores da mesma cor aqui do tema, né, que é lilás. Eu também fiz algumas florzinhas aqui de feltro, coloquei um brilhinho no meio. E aí eu vou colocar aqui alguns no cabelo e alguns na roupinha dela, para dar um charminho e para ajudar também no acabamento ali da manguinha e do vestido. Eu já tinha colado ali anteriormente a boquinha e agora para fazer o olhinho eu tô usando aqui a caneta Micron. Então eu medi aqui mais ou menos de um lado para o outro. E aí eu fiz a marcação ali do olhinho com a caneta. Então eu achei que o meio estava meio vazio, então eu resolvi fazer uma florzinha para colocar na mão dela. Então eu peguei aqui um arame que eu tinha aqui dourado e um pomponzinho. E eu vou fazer uma florzinha no estilo dente de leão. Pra quem não sabe, é aquela flor que quando você assopra, ela sai voando em vários pedacinhos. É bem bonito. E não me pergunte por que tem esse nome. E ficou assim a nossa boneca barra fada, barra bailarina, barra princesa. É uma peça bem facinha de fazer, né? Bem rapidinha de fazer. Os detalhes você pode acrescentar como você quiser e fazer o jeitinho que você quiser. Aqui do lado eu coloquei a foto que uma cliente me mandou de uma festa. E aqui é outra cliente também que fez a festa, que me pediu o tema. Eu fiz 3 cores dela, eu fiz a lilás, a verdinha e a amarelinha. E eu pretendo também fazer outras cores, fazer azul, né? É um tema que sai bastante. Muita gente pede porque é uma peça bem versátil. Eu faço a asa removível, então dá para usar com a asa ou sem a asa. E eu quis compartilhar essa peça com vocês, que eu tenho certeza que vocês vão fazer e vão vender bastante. Inclusive o suporte também vocês encontram lá no site da Dressol. Eu fiz um suporte exclusivo para essa boneca. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça, desse lançamento. Eu tô muito feliz. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Vai assistir esse outro vídeo que tá aqui na tela. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijinhos!